Pessoal do oitavo ano, tudo bem, minha gente? Vamos aí mais uma luta, né? Mais uma aula nossa de religião. Estamos aí rumo à vitória, rumo à nossa luta, né? De superação contra o coronavírus, contra a pandemia, e vai dar tudo certo. Eu tô doido para ver vocês de novo na sala de aula, todo mundo junto, todo mundo na luta, né? Agitado. Tá bom, minha gente. Então vejam, hoje a nossa aula, golinho do café. Vamos lá, nossa aula de hoje, aula de revisão de religião, tá certo? Então vejam, a nossa aula de revisão de religião vai ser baseada na nossa ficha de estudos, certo? Essa ficha de estudos de ensino religioso, a ficha de estudos da segunda unidade. Então peguem a ficha de estudos de vocês, certo? Da segunda unidade. E não esqueçam, na sexta-feira vamos ter a nossa atividade avaliativa, certo? Valendo de 0 a 10. Então os assuntos que vão cair na atividade avaliativa de vocês de religião é o que é doutrina religiosa, doutrinas religiosas, filosofias de vida e o público. Então esses são os assuntos da nossa primeira atividade de avaliação da segunda unidade. Então eu vou ler com vocês tópico por tópico, vou parando e vou explicando, tá certo? Então tópico 1 da ficha de estudos de ensino religioso da segunda unidade. As doutrinas religiosas englobam conceitos, crenças e ensinamentos que compõem a ética e a vida dos religiosos e das próprias religiões, além de seus seguidores. Quer dizer, as doutrinas religiosas, os ensinamentos, os valores fazem parte da religião, fazem parte dos sacerdotes dessa religião e fazem parte da vida das pessoas que seguem essas religiões. Então veja, toda religião tem seus dogmas, seus ensinamentos e seus valores. Por exemplo, a Wicca tem a crença na natureza, né, no meio ambiente. O cristianismo tem a crença em Deus, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O islamismo tem a crença de que Maomé, é o mensageiro de Alá, de Deus. Então veja, são as crenças que fazem parte dessas religiões. Tanto fazem parte das religiões, como fazem parte das pessoas que seguem essas religiões, como fazem parte dos sacerdotes dessas religiões. Certo? Vamos para o tópico 2. Tópico 2. Dentre os principais conceitos do judaísmo, se destacam a crença em um Deus Criador, a guarda do sábado e a de que o povo israelita fora escolhido pelo Criador para guiar a humanidade. Quer dizer, na visão dos judeus, eles são um povo escolhido de Deus, eles seguem um Deus, né? Eles são monoteístas e guardam o sábado, né? Porque, segundo o Antigo Testamento, o sábado seria o sétimo dia, né? E Deus teria criado o primeiro dia sendo um domingo. Para os cristãos guardam o domingo. Né? Para os judeus guardam o sábado. Então, segundo o Antigo Testamento, os hebreus seriam o povo escolhido de Deus. Né? E segundo o Novo Testamento, Jesus teria vindo para salvar não só os hebreus, não só os judeus, mas salvar toda a humanidade. Né? Segundo o Novo Testamento. Terceiro tópico. No hinduísmo se ensina que os deuses regem todo o mundo material e habitado pelos homens. Estes, inclusive, originam-se de Shiva e devem, ao longo do tempo, buscar a aprimoração. Possui grande número de seguidores na Índia. Quer dizer, na Índia, o hinduísmo é a maior religião da Índia. Né? Segundo a crença do hinduísmo, Shiva, o deus Shiva, teria criado toda a humanidade, todos os homens. E segundo os ensinamentos de Shiva e do hinduísmo, o objetivo dos homens nesta vida é se aprimorar, evoluir espiritualmente, se desapegar das coisas materiais, para um dia estar em harmonia e viver no mundo espiritual, junto com Shiva, com Brahma, com Vishnu e os outros deuses. Essa é a crença do hinduísmo.
se aprimorar, se desapegar das coisas deste mundo. Né? Vamos para o tópico 4. Dentre as principais crenças do cristianismo, o criacionismo ensina que a origem da humanidade ocorreu por meio da vontade de Deus. Quer dizer, segundo as crenças judaico e cristã, o mundo surgiu por meio da vontade de Deus e teria criado todo o universo. Essa crença se chama criacionismo. Já a crença que acredita no Big Bang, na origem do universo por meio de uma explosão, por meio da origem da matéria e do cosmos, e a evolução dos mundos e a formação dos mundos por meio da matéria, chama-se evolucionismo, que é a crença ensinada pela ciência, né? Os princípios ensinados pela ciência. Vamos para o tópico 5. No islamismo, toda a base dos ensinamentos e doutrinas está centrada no Alcorão Sagrado, tendo por princípio a crença em Alá. Segundo o Alcorão, o fundador do islamismo foi Mohammed. Então veja, todos os preceitos, os valores, os ensinamentos, as doutrinas, tudo que um muçulmano deve seguir está contido no Alcorão. E segundo o Alcorão, Mohammed, que é Maomé, seria o mensageiro de Deus, né? O profeta. Tópico 6. O termo filosofia vem do grego busca pelo conhecimento, o amor pela sabedoria. Muitas religiões adotaram para si princípios filosóficos, como a imortalidade da alma e o conceito da dualidade do bem e do mal. Entre as religiões, o cristianismo se destaca por acreditar no amor ao próximo. Quer dizer, muitas religiões têm em seus ensinamentos ideias da filosofia. O cristianismo é uma delas, né? Acredita no dualismo do mundo, ou seja, o bem versus o mal, a matéria versus o mundo espiritual. O dualismo é isso, são duas coisas opostas, né? Então, quando eu falo dualismo, eu estou falando, por exemplo, no bem e no mal, no céu e no inferno, na matéria e no espírito. Isso é um dualismo. Então, a filosofia ela fala nos seus ensinamentos filosóficos sobre o dualismo, né? Duas coisas opostas, e sobre a imortalidade da alma. A alma não morre, né? A alma permanece. O corpo é que padece. O corpo é que morre, né? Então, esse princípio está contido dentro do islamismo, dentro do judaísmo, dentro do budismo, né? Então são princípios filosóficos, ideias filosóficas. Vamos para o tópico 8. Tópico 8, meu Deus. Tópico 7. No princípio, o pensamento da filosofia andava junto com as religiões, pois se propunham a discutir os mesmos conceitos. Tendo esta ciência surgido na Grécia, quer dizer, a filosofia ela surge na Grécia, e a teologia, que é o estudo das religiões, também surge na Grécia. No princípio, essas duas ciências andavam juntas, pois propunham a mesma ideia, explicar a origem do homem e o seu destino. Com o passar do tempo, a religião e a filosofia foram se distanciando, devido ao quê? Ao pensamento, à oposição de ideias, né? A filosofia tinha uma ideia e a teologia outra. A filosofia queria explicar por meio da razão a origem e o destino do homem, e a religião queria explicar por meio de conceitos divinos, né? A teologia queria explicar por meio da religião a origem do homem e o destino do homem. Então foram se afastando. Tópico 8. Quando uma pessoa assume para a sua vida um pensamento ou filosofia, ela assume um compromisso religioso que a ajudará na sua caminhada neste mundo. Este compromisso é chamado de filosofia de vida. Então, filosofia de vida é o quê? É um valor, é um ensinamento, é um princípio, não é? É um ensinamento que aquela pessoa quis seguir e assumiu para a sua vida esse compromisso. Então, digamos, a pessoa se torna cristão, assume o compromisso de amar o próximo, de respeitar o próximo, de perdoar o próximo, de buscar sempre fazer a coisa certa, né? Esse é um princípio, né? É isso que a gente assume para a vida da gente. Tópico 9. Uma religião popular é aquela onde a maior parte da população de um determinado local segue. Isto não implica afirmar que não existam minorias religiosas naquele local.
Dentre as minorias religiosas existentes no Brasil, o candomblé se destaca por descender dos povos africanos. Quer dizer, a maior religião do Brasil hoje é o cristianismo, em suas duas vertentes, tanto o cristianismo evangélico como o cristianismo católico. E existem religiões pequenas, como é o caso do espiritismo kardecista, que é seguido por 2% da população, e exemplos também do candomblé e da umbanda, que são duas religiões pequenas também, que sofrem muito preconceito, muita discriminação, são mal compreendidas pelas pessoas. Né? Isso por terem tradições e pensamentos e práticas diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Mas nós devemos respeitar e dialogar com todas as religiões, independentemente da crença, dos seus ensinamentos e das suas práticas. Vamos para o tópico 10 para a gente encerrar. Dentre as crenças do cristianismo, a grande maioria delas se fundamenta nos ensinamentos de Jesus Cristo. Entretanto, a imortalidade da alma se fundamenta no pensamento filosófico. Quer dizer, veja o que eu tenho para vocês. Filosofia e religião sempre andaram juntos. Então, esse princípio de que a alma do homem é eterna, que ela não morre e que ela continua a sua existência após a morte do corpo físico, é um princípio da filosofia, vem da filosofia. Então, a religião, esse ensinamento surgiu junto com a teologia. Teologia e filosofia deram origem a esse princípio, a imortalidade da alma. E ainda está contido até hoje o pensamento filosófico dentro da teologia, dentro do estudo das religiões. E para encerrar, o pensamento de Baha'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, que é uma religião do Irã, antiga Pérsia, que ensina a crença em um Deus e a união de toda a humanidade, de todas as religiões. Baha'u'lláh dizia o seguinte: ó vós que habitais a terra, a religião de Deus visa o amor e união, não a torneis causa de inimizade e conflito. Quer dizer, todas as religiões devem comungar do mesmo princípio, da paz, do amor e da fraternidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Não esqueçam, sexta-feira é nossa atividade avaliativa. Estudem pela ficha de estudos, estudem pela atividade de revisão e vão tirar 10. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.